Será que o dólar no Brasil já está antecipando um possível corte nos juros americanos em dezembro? Teve uma puxada recente para cima do dólar e agora uma reacomodação em níveis mais baixos. A gente vai conversar sobre o dólar com o diretor da Intertrading Câmbio, Lucas Berti, sobre essas tendências dessa última reunião que a gente vai ter de juros no Brasil e nos Estados Unidos ainda em 2025. Confira no Papo de Câmbio. Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou jornalista da agência Safras News, Alessandro Carvalho, e hoje é quinta-feira, o dia 27 de novembro, dia de ação de graças nos Estados Unidos, bolsas americanas fechadas, mas no Brasil o mercado opera. É claro que sem o mesmo ânimo, sem essa referência importantíssima dos mercados americanos. De qualquer forma, a gente tem muito o que falar sobre o câmbio, sobre o dólar, e quem fala sempre com a gente no Papo de Câmbio é o Lucas Berti, diretor da Intertrading Câmbio, que eu já cumprimento desde já. Lucas, como é que vai, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Tudo certo aqui com a gente. Estamos aí trabalhando esse mercado, né? Um pouco mais de volatilidade no dólar, tudo bem. Beleza, antes de lançar a primeira pergunta e compartilhar o gráfico da nossa plataforma Safras, que inclusive você precisa conhecer a plataforma Safras em safras.com.br, tudo sobre o agronegócio em um só lugar, eu deixo sempre o meu recado que é importante aqui em Safras TV no YouTube, que você que nos assiste se inscreva, ative as notificações, assim fica sabendo da atualização dos nossos vídeos. Todos os dias, pelo menos um vídeo novo no nosso canal, e a gente tem produzido ainda mais, muitas vezes dois vídeos ao menos em Safras TV, com bastante conteúdo sobre o agronegócio, mas também sobre o mercado financeiro. Dito isso, Lucas, já vou compartilhar aqui a minha tela para a gente falar sobre o comportamento do dólar e a gente vai observar que o dólar, né, a gente tem, já apareceu na tela para ti aí, meu amigo? Vamos ver. Em breve deve estar aparecendo, mas Aí, vai falando um pouquinho, né, Alessandro? tá, não, é que às vezes a Yes. pessoa aqui é lenta e aí acaba, acaba atrasando um pouquinho a colocação no ar, mas está aí, ó aí, ó, É. tá O que que a gente visível. observa? Vai A- lá. Bom, a gente está observando o dólar em torno aí de 5,350 agora, mais ou menos, né? Olhando aqui. Isso. E, o que que acontece? A gente está próximo de uma média móvel, que para 14 dias a gente tem feito essa média móvel nossa em 14 a 14 dias, porque a gente faz o programa nesse esse intervalo de período, né, de 5,332, tá? É um pouco abaixo do que nós estamos vendo ali, mas lembrando que nesse período que a gente ficou entre um programa e outro, nós tivemos um dólar com uma puxada bem interessante, porque lá fora dirigentes dos Fed e o mercado vinha com um sentimento que não haveria corte na taxa de juros. 30% do mercado estava apostando que não haveria corte na taxa de juros para o mês de dezembro. De repente virou a chavinha, especialmente liderado por um dos dirigentes do Fed, chama John Williams. Ele é bastante importante, é um dos dirigentes com maior, digamos assim, respeito dentro do Fed, e ele mudou o discurso aí já no início da semana, dizendo, não, vamos ter aí possivelmente corte de juros. Eu vejo total habilidade para isso em termos de números, embora nós tivemos aí 43 dias de shutdown nos Estados Unidos, né? Vamos recordar, o pessoal não está falando disso mais, mas o shutdown ele retardou a, a coleta de dados, né? Especialmente dados de emprego, aqueles dados que são feitos a domicílio, porque existem duas coletas, a domicílio e a empresa e nas empresas. O a domicílio eles não conseguiram fazer para o mês de outubro. Então, o que eles passaram a apresentar foram dados de setembro que vieram a, inclusive, mostrar um cenário não muito favorável para a criação de emprego nos Estados Unidos, porque essa era a preocupação. O mercado vinha respondendo bem, indicadores inflacionários até convergindo um pouco mais para a meta lá, mas de fato, o mercado de trabalho muito, muito forte nos Estados Unidos. E claro que você precisa travar um pouco isso, porque quando você trava o mercado de trabalho,
olha que ironia, né? Quanto menos emprego, né, ou um pouquinho mais de desemprego, você trava um pouco a atividade de consumo também, né? As pessoas não estão trabalhando, elas não estão consumindo, né? E ao mesmo tempo isso aí vem um pouco melhor os dados de setembro lá para os Estados Unidos, e o John Williams falou, não, eu acho que temos todo aí o potencial para fazer um corte de juros. E aí o Jerome Powell essa semana veio também bateu o martelo mesmo, no mesmo ponto, dizendo assim, bateu na mesma tecla, mesma nota, dizendo não, é uma nota maior aí, digamos aí, um acorde maior para dizer vamos realmente temos aí espaço para corte de juros pelo menos 0,25 no mês de dezembro, virou a chavinha, os mercados foram, os investidores foram para o mercado de risco e o Brasil veio na mesma, né, toada que de outros mercados, tendo aí uma reviravolta, o dólar que foi a 5,43 por aí, eu acho, até final da Até semana. mais um pouquinho. 5, 4, 13,5, eu acho, É, aqui nesse o, gráfico aqui, ó. ele acabou revertendo fortemente. E veja bem, quando nós tivemos essa puxada acima de 5.400, o mercado começou a olhar uma banda maior, uma banda acima de 5.400 para cima. Onde é que vai? Vamos a 5,50? Não, reverteu rápido, deu uns dois, três pregões. Aí, três pregões consecutivos de queda. E uma queda, inclusive, mais forte. Ontem, inclusive, o dólar deu uma pancada para baixo, aí veio a 5,33, alguma coisa, 5,33,5. Hoje corrige um pouco porque é aquela coisa, teve uma logo após um período de queda forte, o mercado dá uma certa respirada, né, Alessandro? Mas a aposta, sim, está nessa questão do corte de juros. Eu acho que isso está refletindo no mercado, eu acho que isso está refletindo na nossa moeda. Agora, a gente, nesse período até o final do ano, claro que sempre são períodos onde, historicamente, o dólar acaba se fortalecendo sobre moedas estrangeiras, especialmente o real, porque tem mais fluxo de saída de capital, né? Uhum. Porém, com essa situação toda dos nossos juros altos, eu vou até salientar isso, porque eu comentei, não sei se eu cheguei a comentar no outro dia, no nosso outro programa, o Brasil desponta como juros altos, inclusive contra os outros emergentes. Nós temos aí Rússia em Sim. guerra com 16,5%. Olha, nossa vizinha Argentina já está caindo, os juros lá 29%. Poxa, é absurdo. Mas uma Argentina que tinha 200 por ano aí, já 29%, né? 200 por ano, 200% de inflação no ano. E olha, não te digo que em breve, alguns meses, vai estar encostando na gente se ele não começar a cortar juros aqui. Mas houve uma melhora também da previsão da pesquisa Focus no Brasil, de possível queda de 300 pontos na queda dos juros para o Brasil até o final do ano. Hoje houve uma revisão para baixo na pesquisa Focus, de que os juros encerram o país aqui no final de 2026 a 12%, 3, né, 300 pontos base de queda e também uma revisão para 2027 e 2028. Então, isso aí é um pouco favorável para nós. Claro, nós estamos num distanciamento muito grande dos juros da norte-americano. Então, por esse curto prazo, havendo corte lá, e aqui não, o que não está previsto para o mês de dezembro, corte nossos juros, aumenta a distância ainda mais, o Brasil fica ainda mais atrativo para o carry trade. Agora, aquilo que eu te pergunto, a gente estava até discutindo isso no escritório aqui hoje, né? Poxa, será que esse dólar não tinha que estar muito mais baixo por esse tamanho de juros que a gente tem, por essa Pois é. atratividade? E o que leva esse dólar não estar muito mais baixo? É o Aí são questões internas econômicas, né? Nós temos o nosso descontrole fiscal, né? E outros aspectos, né? E tem, imagina, Lucas, tem eleições adiante, vai ser muita emoção, hein? tem isso e a gente tem aí, além disso, essas briguinhas internas entre Congresso e Senado. Houve a indicação do Messias para o Supremo, não foi muito bem aceito pelo Senado. Aquele governar, né, de camaradagem que ocorre e ocorre na nossa política, isso é tradicional, acaba também está também trazendo aí alguns tipos de situações que podem agravar a nossa situação fiscal, tipo aprovação de pacote bomba, eles falaram pacote bomba, né? Ou seja, para aprovar incentivos para por exemplo, para profissionais da saúde receberem aí uma aposentadoria melhor, enfim, as coisas desse gênero que a gente sabe que os profissionais da saúde merecem, obviamente, ter todo o suporte, mas a gente entende que não é em prol bem disso, na verdade é o que é uma troca de farpas para ainda dificultar mais a situação fiscal que o governo não controla de forma nenhuma.
Pelo contrário, o governo não está entregando um fiscal, digamos, saudável. Tanto é que o Moody's, agência de rating, né, manteve o país, o Brasil, no mesmo rating de B, acho que foi B mais, alguma coisa. Mas, mas alertou que nós temos uma boa, nós somos um bom país para carry trade, né, um país que se enxerga como um país bom para investir, mas se preocupa com a questão fiscal. O fiscal tem que ser feito muito mais. E ano que vem é ano de eleição, e aí, meu amigo, que se vai se aprovar de coisas, sabe, não, para poder ganhar a eleição, vai se prometer mundos e fundos. E a gente acaba não vivendo uma situação real da nossa economia, que é assim, a gente tem um progresso em alguns pontos, por exemplo, a inflação convergiu para a meta, dentro daquele intervalo de aceitação até 4,5%, né? A gente vê aí IPCA projetado para o final do ano a 4,5%, 4,48 agora, se não me engano. IPCA, que foi divulgado nessa semana 15, teve uma pequena progressão do que era previsto, mas ainda dentro um pouco e convergindo com as metas. O nosso presidente do Banco Central, Galípolo, que está, hora está aqui, hora está ali, hora está mais falando que mais em prol de não ter um conflito com o governo, hora diz que é um pouco mais hawkish, não, precisa desses juros para convergir até 3% a nossa inflação. Enfim, eu vou te falar, eu acho no Fed o discurso muito mais consistente, né, entre eles, do que aqui no Brasil, porque aqui fica uma coisa assim, a hora tu entende que ele vai dizer, não, vamos cortar esses juros. Agora a gente entende que não. Agora, a semana parece que as últimas palavras dele, não, em janeiro nós vamos ter uma margem para cortar os juros. Pô, lá fora estão cortando, hein? Ah, Sabe? Lucas, Foi. Lucas, para a gente ver bem essa questão de juros, a gente tem agora em dezembro, né? É dia 9 que sai a decisão, é isso? 9 de dezembro? É, né? Acho que, se não me engano, é É na dia semana 9. seguinte, é a semana seguinte, não é na semana que Co- vem. não. Eu não me lembro agora se é 9 ou 10, mas enfim. Temos Copom e temos o Fed. Juntos, né? Vai ser super quarta. E a gente tem essa tendência, então, por enquanto, de manutenção de juros elevadíssimos no Brasil e de um possível corte cada vez mais possível, que parece, dos Estados Unidos. Então, resumindo, para quem não lida diariamente com isso, né, o Brasil acaba se tornando mais atrativo, né, como um mercado sempre de risco, mas mais atrativo para investimentos externos, ou seja, entra mais moeda, mais dólar no país, mais oferta de dólar, o dólar tende a recuar. É basicamente isso, né, Lucas? E essa, digamos assim, essa relação de oferta e demanda que é uma lei que funciona para tudo, né, inclusive para o dólar, que nos leva a crer nesse dólar pressionado, sob pressão ainda de É, queda para. E tu acredita que já falamos aqui das questões econômicas, das questões fiscais que preocupam a questão política de eleições, né? E toda essa polarização brasileira, enfim, não vamos entrar em detalhes, mas é muita coisa, muito elemento, né, nessa panela do dólar, mas a gente tem muitos ingredientes. A gente tem, portanto, uma tendência de um dólar ainda sob pressão, não? Para essa virada de ano. eu acredito que sim, embora a gente tenha momentos pontuais dos quais acontece alguma coisa, algo na política, tanto nós temos a gente brinca, os americanos brincam, falam, inclusive os jornalistas, né, que eu gosto de ouvir alguns da Inglaterra, por exemplo, eles falam muito flip-flop, do Trump é flip-flop, né, ele tem essa postura, é, é, sabe, de corrente alternada, né. Daqui a pouco surge alguma coisa né, Isso. Ele parece estar um pouco do mais nada. posicionado esse ano, nesse mandato dele, mais tranquilo do que era antigamente, né? No outro mandato, que cada final de semana havia um Twitter diferente. Mas agora essa postura flip-flop, a gente nunca sabe o que esperar. Tem alguma coisa que ele não gosta e de repente acontece aí uma situação de estresse no mercado, o dólar passa a subir muito alto, né? Aquela coisa sobe no boato, né? Mas eu acho que tecnicamente ele tende a estar numa postura, pelo menos, de queda e acomodação
Agora, é importante salientar também que eu não vejo uma queda muito acentuada. Toda vez que cai, entra uma compra forte, sabe? O dólar parece estar mostrando aí onde é o limite dele, os níveis ali de 5,270, sabe? Eu não estou vendo um pouco mais. O outro movimento interessante de a gente pontuar aqui, que faz o dólar também cair, é muitas empresas grandes estão buscando crédito no exterior. Então, em vez de tomar crédito num banco aqui, vai tomar crédito num fundo lá fora, né? Lembrando quando vai, por quê? Porque os juros é muito mais, as taxas, né, de juros são muito mais interessantes, né? Você tem, e acaba acontecendo aqui, há também um carry trade nesse movimento aí, né? No momento que você toma os juros lá fora, você tem que nacionalizar essa moeda, né? Quando você nacionaliza, você torna ela em real e faz o real valorizar, então a procura fica maior. Então, nós temos a situação. Eu vejo um movimento de queda, talvez caindo mais para os próximos dias, especialmente pautado nesses juros, corte de juros, tá? Já está digerindo isso, não acho que vai ser uma queda muito mais brusca, já está digerindo isso. Temos que esperar os dados de emprego da semana que vem. Alguns vão ser divulgados, como o JOLTS e o ADP, mas eu acho importante para a gente olhar e ter um pouco mais de firmeza. Agora, eu acho que tende realmente a ter um corte 0,25, olhando outros dados, por exemplo, a atividade industrial de Chicago. É que o pessoal, pô, por que eu vou olhar isso aí? Chicago é um dos grandes centros industriais dos Estados Unidos, né? O, a, de- a como é que eu posso dizer? A desaceleração na atividade industrial é enorme lá. 33 pontos. Eu acho que o pessoal de casa já conversou aqui algumas vezes. Quando está acima de 50 pontos, mostra progressão, né? Mostra crescimento. Quando está abaixo de 50 pontos, é contração. A previsão era de 43 pontos, veio 33 pontos. É muito brusco isso. É um decréscimo muito grande na atividade industrial. Como é que você faz retomar a atividade industrial? Porque você não pode olhar o país começar a publicar e trazer resultados assim, né? Um decréscimo na indústria. Você quer um país crescendo. Você tem que Tem, baixar juros. tem Você que baixar juros, é isso aí. tem que motivar o pessoal a ida à busca de crédito, né? A busca de dinheiro, né? Da liquidez para o mercado. Então, isso aí, esse dado eu vi ontem, eu disse, nossa, meu Deus, é muito agressivo, né? Então, Lucas, oi. bom, não sei, conclui teu pensamento e vamos para a agenda. É isso, Alessandro. Eu acho que para a gente falar, eu acho que acomoda um pouco mais próximo das médias móveis, 5,332. A gente pode ter aqueles momentos de puxadas momentâneas, como aconteceu aí em relação, mas eu acho que o mercado vai ficar um pouco mais pautado nisso, sabendo que Copom possivelmente não vai cortar juros. Para mim está um pouco mais claro isso. Tá? Maravilha. Vamos para a agenda então, Lucas. Vamos Vai, lá, Alessandro. vai pintar na tela para você. Ótimo, com aquelas bandeirinhas todas que vocês É, colocam, né? é isso aí. Coisa linda. É, vamos ver se a gente muda isso no futuro para o nome das moedas, USD, BRL. Vamos Pode fazer ser. uma. Alessandro, eu vou falar de amanhã. Amanhã, né? Nós temos retomada do parte do dia do mercado lá nos Estados Unidos até umas 1 da tarde, se não me engano. É. Tá? Reforçando que hoje é ação de graças americana, né? Feriado que muitos dizem ser mais importante que o Natal para os É, americanos, né? com certeza. O que acontece também é que, poxa, nós estamos exatamente naquela semana de formação de PETAX. Então, hoje o pessoal começa aqui no Brasil a se desfazer dos contratos futuros de mês de dezembro, já rolando para mês de janeiro. Então, a gente tende a ter amanhã também no início do dia, porque começa bem forte hoje o volume. Mas amanhã é quando o pessoal continua fazendo esse movimento, pode ter certa volatilidade maior em função de ter um período ali do dia de ter de mercado norte-americano, tá? Então é importante isso. Eu vou falar ainda de amanhã, que amanhã nós temos publicação no Brasil do superávit orçamentário, dívida bruta e PIB do mês de outubro. Taxa de desemprego no Brasil, CAGED, tá? O índice de evolução de emprego do CAGED também, para o mês de outubro. Isso aí o pessoal vem falando a semana toda, que é para a gente se atentar a esse dado. Inclusive saiu hoje o GPM, tá? GPM veio um pouquinho abaixo do esperado, mas bem acima do mesmo período do ano passado. Mas um pouco abaixo do esperado. O GPM ele mede bem mais amplo, né? Um indicador bem mais amplo. Envolve construção, envolve vários segmentos. Semana que vem, desculpa, antes disso, amanhã ainda balança
balanço patrimonial do Federal Reserve. Bom, a gente vê aquela questão, enfim, números, né, contábeis do Federal Reserve. Semana que vem, dia 1, começamos já segunda-feira, fechando com o dia 1º aí de dezembro, PMI nos Estados Unidos, PMI industrial do mês de novembro, e o Fed vai estar com o presidente Jerome Powell fazendo seu discurso na segunda-feira, nada aqui no Brasil. Terça-feira nós temos nos Estados Unidos oferta de emprego JOLTS, que é aquele emprego amplo do mês de setembro. Veja, mas mês de setembro, esse aí ficou no banho-maria, porque teve aquele problema, como é um dado também publicado pelo governo, e ele envolve também setor agrícola, ele é bem mais amplo que o payroll, ele ficou também aí um pouco de stand-by, mas por isso que veio pelo mês de setembro. Então vamos observar esse dado. Na Com o terça shutdown, eles estão atualizando, em muitos casos, aí, aos poucos, né, os dados. Eles têm que coletar ainda dados que ocorreram no mês de outubro. Então, não é um trabalho simples. Parou quase, os Estados Unidos parou quase metade do país, né? É, Na terça-feira, Brasil, produção industrial, mês de outubro, com acumulado anual. Quarta-feira, dia 13 de dezembro, nós temos nos Estados Unidos somente nada Brasil, dados de emprego ADP, que significa os dados de emprego do setor privado para o mês de novembro. Veja que o ADP ele corre mais na frente que o JOLTS e o payroll, porque ele é privado, ele é desenvolvido pelo setor privado. Não foi afetado o setor privado, né, nesse shutdown. É mais ligado ao governo. Então, nós temos um dado aí importante do setor privado. E também nos Estados Unidos, PMI do setor de serviços do mês de novembro. Já na quinta-feira, temos alguma coisa do Brasil, PIB do Brasil, importante olhar isso aí, importante ver como é que está nosso crescimento anual e trimestral, tá? E nos Estados Unidos, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Dado meio regular, cada 15 dias eles publicam. E na sexta-feira, eu tenho a impressão que era para eles terem publicado sexta-feira, era para eles publicarem essa semana, eu acho que não conseguiram coletar, pelo que entendo, porque era para ser publicado, acho, nessa semana, na sexta-feira, dia 5 de dezembro, o índice de preços PCE é um dos mais importantes dos Estados Unidos, o PCE. Mede inflação, tá? Medidor de inflação, só que esse mês de setembro. Eu acho que talvez esses dados falem um pouquinho sobre a decisão da semana seguinte, tá? Embora o mercado esteja bem inclinado a oferecer liquidez. A questão é oferecer liquidez no mercado, essa situação toda lá nos Estados Unidos. É isso, Alessandro. Resumindo toda a agenda aí, falei tudo que eu acho que é importante por esses dias aí. Espetáculo, Lucas. Esse foi o nosso papo de câmbio. Não sei se tu quer colocar alguma consideração final, meu amigo. Acredito que hoje eu vou deixar as considerações finais para o amigo Alessandro Carvalho, que eu acho que Oh, que fechando. maravilha! As minhas considerações finais são sempre que nesse vídeo, na descrição do vídeo, tem as nossas redes sociais. A gente reforça para você se inscrever no YouTube, ativar notificações. Todos os dias a gente tem um conteúdo novo. Por exemplo, o Papo de Câmbio, a gente grava de 2 em 2 semanas. Clima na semana, toda segunda-feira tem falando sobre o clima em todo o Brasil, nas regiões produtoras. É um programa bem bacana também para vocês, entre as nossas outras playlists. Tem o contato também do Lucas Berti. Se você precisa de algum serviço de câmbio do Lucas, olha, ele é craque nisso. É só procurá-lo e tem ali na descrição do vídeo os contatos do Lucas. E a gente também destaca que na descrição do vídeo consta também na descrição os próximos cursos e eventos de safras e mercado. Dito isso, esse foi mais um Papo de Câmbio. Agradeço muito ao Lucas. Forte abraço, meu amigo, e um abraço a todos. Eu que agradeço, bom resto de semana e até a próxima, Alessandro.